A paz do Senhor, queridos irmãos, nós vamos estudar a lição 4 da nossa revista. Por que o ser humano precisa aceitar Jesus como Senhor? A resposta já dava para resolver agora, né? Se há uma mensagem, tem que haver uma resposta, não há comunicação. Já tinha resolvido o problema, né? Mas acontece que a gente tem que andar um pouquinho mais pela Bíblia, até porque essa tradição evangelística tem sido debatida e nós não vemos nada melhor no lugar, não é? Então vamos lá, texto-chave da nossa lição. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João 5. A verdade teológica é um ditado baseado em um texto bíblico que diz: Deus deu a liberdade ao homem para obedecer ou desobedecer em meio a um mundo perfeito, e agora dá novamente a liberdade de voltar a obedecê-lo, manifestando-se com toda a sua glória neste mundo imperfeito. Nossa leitura bíblica congregacional diz: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Texto de João 3, 14 ao 21. Evangelho de João. A elucidação textual, que é uma explicação rápida sobre esse texto, essa leitura bíblica, diz o seguinte: Jesus explica que ele será levantado entre o céu e a terra, e todos que crerem que há um propósito de Deus nisso terão a vida eterna. Para isso, Jesus lembra que Moisés levantou uma estátua de serpente no deserto, serpente de bronze, e todos que olhavam para ela eram curados do veneno das cobras venenosas que os picavam por causa dos seus pecados. Deus oferece Jesus como sacrifício por amar todos os seres humanos, e quem aceita isso terá a vida eterna. No tempo da sua primeira vinda, Jesus não estava condenando o mundo, mas estava oferecendo a salvação da condenação que já existia, pois o mundo não cria nele. A condenação é descrita como o afastamento da luz que veio ao mundo, enfatizando que rejeitá-la é amar as trevas para encobertar suas obras de separação de Deus, para que ele, Deus, não as reprove, essas obras de separação. Jesus termina esse discurso afirmando que os praticantes da verdade vêm em direção a ele, ou seja, para a luz, para que as suas obras sejam conferidas e mostradas por eles. Então, os que estão nas trevas fazem de tudo para encobertar as suas obras, tá? Para que Deus não veja. Já os que amam a luz, praticam a verdade, eles têm prazer de ter as suas obras conferidas dia após dia. Ok? Essa é rápida aqui a elucidação textual sobre a leitura bíblica congregacional. Agora nós temos também a nossa leitura semanal. Começamos na segunda-feira com Ezequiel 18, 30 a 32. Diz o seguinte: Portanto, eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. Diz o Senhor Deus: Vinde, convertei-vos de todas as vossas transgressões, a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Por que razão morreríeis, ó casa de Israel?
pois não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor. Arrependei-vos e vivei. Então, esse é o único texto do Velho Testamento, na nossa leitura semanal. Você observa que a gente pode dizer que esse texto, em uma palavra, está dizendo 20, né? Apenas 20. Mateus 11, 28 a 30, é quando Jesus chama para tomar sobre si o seu jugo, né? E aprender dele, que ele é manso e humilde de coração. E ele fala a todos que estão cansados e oprimidos. Novamente, vinde. Atos, isso é na terça-feira. Atos 2:21 é novamente invocar o nome do Senhor e se arrepender. Diz assim: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E também os versículos 37 ao 41. Ouvindo eles, quem estava ouvindo Pedro pregar no dia de Pentecostes, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A promessa diz respeito a vós e a vossos filhos, a todos que estão longe, tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Com muitas outras palavras, testemunhos exortava dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, invoque, arrependa-se. É essa a palavra de Deus, né? E é interessante que Pedro aqui, ele não estava convidando ninguém, é eles que perguntaram, tá? Mas o fato deles perguntarem, você pode questionar porque é histórico, mas Atos, o que você não pode perder de vista, tá? Em Atos, são as pregações de Atos, as ordens, né, dadas pelos apóstolos ali em Atos como pregação, tá? As ordens que são apenas coisas do dia a dia, ainda pode ser que tenha alguma coisa que a gente questione, porque esse texto foi colocado exatamente porque há um questionamento. Esse título da lição foi colocado porque há um questionamento, porque o ser humano precisa aceitar Jesus como Salvador. E aí, em função desses questionamentos que foi feita essa lição. Na quinta-feira, Romanos 10, 8 a 13, vai nos chamar a atenção para a palavra ser dita e esperar que se com a boca confesse a Jesus. Esse texto é até interessante, ele diz: mas que diz? A palavra está junto de ti, está na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Como diz a Escritura, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há diferença entre judeu e grego, um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ok? Então, é a chamada para invocar o nome do Senhor. 1 Timóteo 2, 1 a 6, é a leitura de sexta-feira, vai falar sobre termos apenas um mediador. Diz assim, ele faz exortações diversas, tá? Para que nós tenhamos uma vida quieta. E no versículo 5 ele vai falar: porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos para servir de testemunho a seu tempo. Esse texto é até interessante, não foi essa a intenção, mas nós estamos num tempo de muita turbulência social, né? E isso não só no Brasil, mas no mundo, e o texto manda orar, né? Por todos os homens, pelos reis, pelos que estão em posição de autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, em toda piedade e honestidade. Então, já fica aí o aviso, né? A revista, quando ela foi feita, nós não imaginávamos que nós íamos ter isso nesse período, tá? E também Tito, capítulo 2, versículos 11 ao 15, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos neste presente século sóbria, justa e piedosamente,
aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo, o qual se deu por nós a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Fala disto, essas coisas, exorta e repreende com toda autoridade. Ninguém te despreze. Então está dizendo aí, mais uma vez, que é pela graça, mas que tem que ser falada. E se tem que ser falada, tem que haver uma resposta. Certo? Então, essas são a parte inicial da nossa lição, com a leitura bíblica congregacional e a elucidação textual, e a leitura semanal, explicada assim rapidamente, mas que é bom que esteja sendo lida para que você entenda que ela vai trazer luz ao restante das explicações.